estúdio do Folha News tem a satisfação nesse momento de receber a prefeita municipal de Capão Bonito do Sul, Marisete Rauta, integrante do MDB. Seja bem-vinda, prefeita. Obrigada à Folha News, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, trazendo as informações aí do município vizinho Capão Bonito do Sul. Marisete, nós estamos em final praticamente de novembro, final do ano. Primeiro ano de gestão sua como chefe do executivo de Capão Bonito do Sul, primeira mulher a comandar a cidade. Que avaliação tu faz sobre este primeiro ano de sua gestão? Olha, Marcos, na verdade é um desafio, né, um desafio muito grande por ser, principalmente mulher, né. Capão Bonito então está pela primeira vez tendo essa experiência, estando à frente da gestão municipal, né, lá da prefeitura. O primeiro ano eu sempre, procurei entender de que é o momento de você organizar a casa, os secretários, conhecer bem a realidade, né, daquilo que, está em andamento, daquilo que você precisa colocar, né, em prática que estava dentro do plano de governo, né, as suas metas, enfim, que você no decorrer da caminhada política a gente levou de casa em casa no município, né, e por isso dentro daquelas metas e dos nossos projetos as pessoas entenderam que naquele momento nós poderíamos estar entregando um trabalho melhor para Capão Bonito. Então, esse primeiro ano foi um ano que eu deixei bem à vontade os secretários, inclusive, para que eles conseguissem traçar suas equipes, conhecessem os seus funcionários e entendessem e estudassem o plano de governo da Marisete e do Miqueias, para que eles, então, a partir dali, do orçamento também, que é uma coisa muito relevante, né, eles pudessem começar a colocar em prática os trabalhos. Nosso município é extremamente agrícola, né? Então, uma das nossas prioridades são as estradas, né? As estradas vicinais, as principais estradas, até para o escoamento da safra, plantação. Hoje a gente vive com uma realidade de caminhões, né? Bem maiores do que antigamente, máquinas, então nem se fala, né? Equipamentos agrícolas, e nós temos que dar, né? O suporte de ir e vir, né? Desses equipamentos, enfim, essa trafegabilidade. Então, uma das nossas prioridades dentro do nosso plano de governo é isso, talvez uma das principais secretarias, assim, no momento que está precisando ter um estudo e um olhar diferenciado da administração, é a Secretaria de Infraestrutura, né? A saúde ela já vinha num patamar muito bom, então, assim, alguns ajustes e algumas coisas, algumas ideias que nós tínhamos no projeto da nossa administração, nós já colocamos em prática, que é ter o atendimento também noturno, né, nas segundas e quartas-feiras, para a população, inclusive com dentista. Então, uma vez por semana, à noite, a gente tem dentista. A Secretaria de Educação, por ser de tempo integral, né, então ela também já vinha de um patamar, de uma caminhada. Claro que alguns ajustes no decorrer da caminhada e das etapas a gente precisa ir modelando, né, porque as coisas repetitivas elas vão ficando cansativas para a criança. Então tem que ter esse olhar diferenciado também. A agricultura também é uma das nossas prioridades, né, tendo em vista que a gente tem pequenos agricultores e que nós temos que ter esse olhar também diferenciado, mas assim, dentro da normalidade a gente não tem fila de espera, aquilo na medida do possível que nós vamos conseguindo organizar, nós estamos organizando, o que dá mais problema é na época do plantio, né, seja na silagem, seja no plantio do pasto, do milho, enfim, desses pequenos agricultores, mas estamos também, na medida do possível, em ordem. E a parte administrativa é aquela que tem a competência de estar organizando, né, a parte orçamentária, administrativa, assessorando os demais secretários e também, tendo a responsabilidade, vamos dizer assim, de estar estudando mais a fundo aquilo que já está batendo na porta dos municípios, que é a reformulação tributária, né? Um dos grandes gargalos aí que nós temos que estar com os pés bem firmes, dominar o tema, conhecer a realidade, porque isso vai impactar nos municípios menores. Marisete, tu comentou para todas as secretarias que está sob seu comando. Baseado no que tu disse,
mantém o secretariado em 2026? Sim, eu acredito que sim, né, agora nesse período, inclusive, nós vamos estar fazendo reuniões para fechamento de ano, né, e depois nós já vamos começar a ir chamando, né, individualmente cada secretário para ver aquelas as estratégias, aquilo que eles já conseguiram colocar em prática, aquilo que ainda é uma dificuldade dentro das secretarias, qual é a visão, qual é o procedimento que eles vão adotar, as necessidades e os desafios que eles tiveram esse ano e que eles não conseguiram organizar, né. E aí, em cima da na medida do possível, nós já vamos estruturando, né, essa parte para que vamos iniciar o 2026 aí com os pés no chão, mas com bastante trabalho. Na tua manifestação, prefeita, tu demonstrou preocupação e atenção à questão da reforma tributária, que não é um caso isolado de Capão Bonito do Sul, e até mesmo as empresas vão ter que se adaptar. Mas, o desafio maior da administração, no seu entendimento, perante o público, perante a população? Olha, na verdade, o que que nos o dura perante o público, por mais que o município de Capão Bonito seja pequeno, nós precisamos, toda a reforma que venha, independente de que setor, segmento seja, ele traz um impacto, né. Centros maiores, eles não sentem isso, principalmente na questão da arrecadação. Mas municípios menores, como o nosso, Capão Bonito, que depende, né, do ICMS, que vai mudar, né, das formas. Hoje, a compra, né, o destino do tributo vai ser no local onde você vai comprar, não vai ser mais, na origem da onde sai. Então, tudo isso é um trabalho árduo até da seção de tributos, né, e da própria Secretaria da Administração. O que que nos preocupa? É de nós mantermos os pés no chão, no sentido financeiro mesmo, né, aquilo que a gente pode fazer mais com menos. Então é um grande desafio, porque claro que a reforma total ela vai dar lá em 2033, mas a gente já está vendo que ela inicia em 2026. Então quer dizer, não é porque ela vai iniciar e vai ter um impacto pequenininho, que talvez nesse primeiro momento Capão Bonito também não vá sentir, né, só que nós precisamos estar preparados desde o início para depois o rombo, né, não ser grande. Então, assim, nós temos a folha de pagamento, que nunca Capão Bonito deixou de pagar em dia, inclusive a nossa folha de pagamento da nossa região é uma das melhores, né, que Capão Bonito tem, dos 19 municípios que fazem parte da UNOR aqui, dos outros municípios vizinhos, os funcionários são bem remunerados, né, dentro daquilo que a gente permite, e a gente está fazendo o possível para tudo em dia, né. Os trabalhos a gente não pode parar, né. Existem gastos, principalmente com máquinas maiores, máquinas pesadas, que não é com 2, 3 mil que tu consegue arrumar. Por exemplo, um caminhão, né, um caminhão basculante aí que faz o trabalho, né, das tombeiras, né, que fazem o trabalho nas estradas. Isso quando vai para uma oficina é 35 mil para você conseguir organizar para colocar de novo, né, a manutenção desse veículo para colocar, trabalhar. Então são coisas que você precisa estar aí orientando os secretários, a parte administrativa ter domínio, né, dessa questão, principalmente os gestores, né, eu e meu vice estar muito aprofundados nessa temática, para que a gente consiga dar, né, o suporte aos secretários e que nós tenhamos sim os trabalhos normais e que tudo, continue dentro da normalidade e melhore cada vez mais, né. Esse é o anseio de todo gestor, esse é o meu anseio. Então, assim, eu estou me aprofundando bem nessa temática, trabalhando bastante, dialogando com a Secretaria da Administração em relação a isso. Vamos começar a passar as instruções para os secretários, que eles já têm uma noção em relação também a esse tema importante, para que a população não se sinta lesada, né. Então isso é muito importante a gente colocar que, se depender da gestão da administração municipal, nós vamos estar ganhando com isso, né, e não perdendo. Marisete, na prática, o que está sendo feito de imediato para aumentar a arrecadação do município? Tem alguma ação ou ações nesse sentido? Olha, nesse sentido nós, conseguimos então, colocar a nossa área industrial da sede, né, já à disposição.
de empresas que queiram estar se instalando no município. Já estamos à procura. O edital já foi aberto, a gente não teve demanda num primeiro momento. Então, quando você não tem, né, demanda num primeiro momento, claro que a gente tem que pensar na realidade do município, né? Grandes empresas, nesse primeiro momento lá na sede, às vezes pensam na logística, aquilo que o município não pode ofertar ainda, né, no sentido até de mão de obra, né. Então, assim, Capão Bonito precisa sim, tem pessoas que estão na fila, solicitam emprego e é isso que a gente tem também uma prioridade e uma preocupação muito grande, porque as pessoas também precisam trabalhar, né, não vão ir morar ou contribuir com o município que não gera emprego, né. Então, quem não tem dinheiro, infelizmente, precisa desse trabalho. Nós, então, já fizemos todo esse processo, a gente não teve demanda, né, de empresas. Então, agora a gente já está pensando num segundo momento. Ah, Capão Bonito vai parar? Não teve, não teve, mas está disponível. Não, nós temos que estar pensando. Ah, numa segunda oportunidade. Como que nós vamos fazer agora? Capão Bonito é muito precário na questão, nós não temos uma oficina que trabalhe a parte mecânica desses veículos maiores, né? Nós não temos profissionais capacitados para trabalhar com parte elétrica, que é uma dificuldade, tem que ser de fora, né? De municípios da região. Então, para nós, neste momento, é tentar talvez criar um berçário industrial onde a gente possa estar levando esses profissionais que nesse primeiro momento vão estar auxiliando, principalmente o Capão Bonito, né? De que forma nós já estamos pensando, né? Eu acho que essa é a melhor saída, tendo em vista, né, que não houve a procura. Nós temos sim uma vasta lista, uma vasta demanda para a área industrial de Barretos. Porém, esta área industrial, como ela está, né, em processo de reformulação financeira, na questão judicial, ainda demora, né? Esses trâmites não são da noite para o dia. A gente já buscou uma primeira conversa, um diálogo com um advogado e coproprietário, assim, saí bem feliz, bem contente dessa conversa amistosa que a gente teve, mas existem os trâmites burocráticos, então, que nós precisamos aguardar, né? Então, até a forma de como que nós vamos estar subsidiando para empresas que queiram se instalar lá no distrito de Barretos, vai ter que ser diferenciada, até porque nós precisamos ser justos, né, com todas as pessoas que nos procuraram, né, para que depois não venha, porque aquele foi, eu não consegui, enfim. Então, tudo isso a gente também está pensando. Mas não podemos deixar ali a área industrial vaga da sede do município, então, estamos já pensando nesse segundo passo aí, que logo em seguida nós já vamos estar trabalhando. Tu citou Barretos. A questão da BR-470, que está em cheio em Barretos, ligação até André da Rocha, Nova Prata, o município, sob sua liderança, tem feito algo para tentar, vamos dizer assim, agilizar a possível pavimentação dessa tão sonhada parte que está faltando da BR-470, que não vai só beneficiar a Capão Bonito Sul, mas a região como um todo. Tem feito algo assim nesse sentido, Marisete? Sim, sim. Eu já fui em busca, lá em março, né, de orientações lá em Brasília. Então, porque eu tinha pensado, num primeiro momento, se o DENIT nos pavimentava aquele acesso da 470, que liga ali, né, a comunidade do distrito de Barretos, até em virtude da poeira, né, se teria a possibilidade de nós fazermos, enfim. Eles me responderam, né, não atrasou a resposta, de que não, o município ali é uma área que não pode estar, né, intervindo, que aquilo ali é a responsabilidade do DENIT, e que o que entrava essa questão, ô Marcos, é a questão de que empresas, projetos já foram feitos inúmeros, né, mas essas empresas que ganham essas licitações, e eu acho que por valores serem muito grandes, elevados, elas não começam, né, elas desistem. Então tem que começar todo um outro processo. Eu estive em Brasília semana retrasada, também fui em busca, pessoalmente, né, nessa questão, nesse quesito,
Mas é aquilo, olha, o governo não tem dinheiro agora no momento, as empresas que são licitadas desistem, enfim. O que eu acho que tem que ser feito? Observando outras BRs aqui da região. É uma grande mobilização. Lá no governo federal, aonde os municípios que, né, vão ter aí, relevância em investimentos e vão, né, ter a oportunidade de estar crescendo os seus municípios, estarem unidos com todos os deputados, independente de que partido seja, e fazer uma visita em loco para esses gabinetes, para esses deputados gaúchos da bancada gaúcha, para que quando haja as comissões para votarem, né, as LDOs da União, esse seja um ponto que seja, né, garantido pelos deputados. Porque se nós não fizermos isso, ela vai ficando em segundo plano, né? E a gente está sentindo isso. Ela sempre vai ficando em segundo plano. Então, quem chega organizado leva. Lá em Brasília é assim que funciona. E a gente não pode tapar o sol com a peneira. E eu acho que é uma das atitudes que nós, enquanto região, vamos ter que sentar, conversar, nos organizar e fazer uma visita em loco em Brasília, colocando os nossos deputados gaúchos aí na responsabilidade de estar trabalhando com os demais e deixar, então, um valor destinado a a finalização dessa BR-470, né? De que já é uma história de longos anos e que nunca termina, né? Sim. Marisete, tu esteve recentemente na capital federal, Brasília. Como considera a sua viagem? Qual foi o saldo positivo? Olha, Marcos, em Brasília, vale ressaltar aqui que eu fui num período de que todos, eu acredito que praticamente todos os gestores do país estavam lá, né? Em busca dos seus deputados, em busca das emendas de bancada, que eles chamam, né? Em busca, enfim, de financiamento para os seus municípios. Um trabalho bastante cansativo, porque você tem que ir de porta em porta, né? Eu tive a oportunidade de visitar, além dos deputados aqui da bancada gaúcha, né? Os meus deputados do meu partido, do MDB, também senadores. Também tive na Defesa Civil do governo federal, né? E hoje, coincidentemente, chegou o ofício de que a Defesa do governo federal me liberou R$ 100.000 para nós fazer uma, uma ponte, principalmente no distrito de Barretos, a qual ela está danificada. É relativamente pequeno o leito do rio, mas que precisa, sim, passar por uma nova ponte, uma nova estrutura, né? E hoje chegou ali, sim, que eles liberaram esse valor, então já é uma conquista, né? Alguns deputados já se colocando também à disposição de estar ajudando com essas emendas de final de ano com o município e aguardando, né, as promessas que todos, entre aspas, fazem, né, para todos os gestores Claro. das emendas do ano que vem, que vai ser um ano atípico, porque nós vamos ter eleições, né? Mas que nós viemos com essa demanda, assim, né, de que fomos bem recebidos em alguns gabinetes, noutros não, nem tanto, né? Mas, assim, na maioria das visitas eu saí bem, com uma expectativa muito boa de trazer bastante recurso para o município de Capão Bonito. Marisete, 15 de novembro de 2025 foi uma data muito importante para a sua cidade, eis que recebeu, além do nosso vice-governador Gabriel, a inauguração oficial da ERS 461, que era um sonho também de Capão Bonito Sul ligando à BR 470. Uma avaliação geral de tudo isso. Eu acho que representando toda a população de Capão Bonito é um sonho realizado, né? É um marco histórico para o município, uma história que decorreu quase 30 anos, né? E que finalmente chegou ao fim, trazendo benefícios, né? Essa ligação só vai trazer crescimento e qualidade para a população e de forma, né, a todo o município. Então a gente fica muito feliz e que bom que a gente conseguiu vencer. Porque até nós gestores que conversávamos, diretamente
com as pessoas em Porto Alegre, né, com os secretários, com os diretores, né, e quando eles diziam: "Não, vai terminar, vai sair, tá", a gente vinha com aquela: "Bah, vai terminar, mas será que vai mesmo?". Até nós, né, tínhamos aquela dúvida, imagine a população, Correto. né. Então, quando nós via uma máquina chegando, a expectativa era enorme. Dali uns 4, 5 dias aquela máquina saía, já começava, né, "Mas será que vão voltar? Será que vão terminar? Será que vai ficar assim?". Então, isso era uma dúvida, né, que transcorria ali o município, todas as pessoas se questionavam. Mas, com o trabalho, né, das administrações que nos antecederam, a gente, né, tem conhecimento de que esse projeto ele já foi pensado bem antes, né, ainda quando, Capão Bonito ainda era distrito, subdistrito de Lagoa Vermelha, e aí, por inúmeras pessoas, inúmeras administrações, foi um trabalho exaustivo, mas que finalmente o dia 15 chegou ao fim, né, com a inauguração oficial da conclusão dessa obra. Próximo desafio é a nova ponte do Lajeados Vivos, isso? Próximo desafio é a nova ponte do Lajeados Vivos. Hoje ela é de mão única, né, que o Dyer chama de mono. Nós precisamos ter uma ponte de mão dupla, né. Eles ainda aceitaram, né, que ficasse aquela, mas não, ela vai ter que ser mudada, né, pela legislação, enfim, e pelos quesitos do Dyer, ela precisa ser mudada. Então nós já estamos trabalhando junto ao governo para ver de que forma, porque uma ponte maior que aquela é um investimento relativamente altíssimo. E é responsabilidade do governo do estado. Então nós já estamos aí tratando, verificando a possibilidade do município estar, ajudando o estado, talvez com um projeto, né, de engenharia, auxiliando financeiramente nesse projeto, para daí sim, quando for colocada a ponte mesmo, fazer a ponte seja colocada em prática, mas tudo isso é um estudo bastante significativo para o município, nós temos que ter bem os pés no chão, porque não é responsabilidade nossa, né. Então, a gente está vendo aí o que que nós podemos fazer para que o Estado, o mais rápido possível, inicie esse processo, né, que também é um processo demorado, né. Eu acredito aí que não é muito fácil de nós termos êxito logo, mas que não pode ser esquecido e que nós já estamos sim tratando com o governo do estado também essa demanda. Feira de Ovinos, como avalia? Olha, a Feira de Ovinos foi boa, né, eu acho, assim, que teve um uma estrutura bem organizada pela associação, né, hoje a associação, a gente sabe que não é fácil, né, eh, quando se fala em associação, 2, 3 trabalham, né, enfim, é uma situação bastante complicada. Mas graças a Deus Capão Bonito, a parte administrativa, a prefeitura sempre está junto, lado a lado com as associações, tanto da Feira de Ovinos, quanto as demais associações, a gente sempre está à procura de estar incentivando, né, e ajudando naquilo que a lei nos permite, na medida do possível, né, a gente só pode dar o passo conforme a perna, e foi um sucesso, tivemos, representantes, né, também, no domingo, do secretário Beto Fantinel, hã da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, que esteve conhecendo o Capão Bonito pela primeira vez, né, vendo o trabalho do CRAS, do Centro de Referência do município, né, vinculando ali, nos ajudando também, né, colocou oficialmente à disposição do município, então, através, do programa SUAS do governo estadual, um valor de R$ 250.000 para ampliação, né, do nosso centro de referência do município. Isso significa de que nós vamos poder estar ofertando, né, para as pessoas que necessitam, desse segmento aí, mais oficinas, né, coisas mais voltadas ao social, mas que tem um impacto muito grande, porque a gente trata diretamente com pessoas, pessoas idosas, pessoas vulneráveis, crianças, enfim. E esse é o olhar que toda gestão pública precisa ter, né. Então eu fiquei muito feliz pela visita do Beto Fantinel, também tive a grata satisfação de estar recebendo a presidente estadual do MDB Mulher, né, a qual eu faço parte, a Cristiane Loan,
que ela também trabalha com o deputado Márcio Biolk, que também é um grande parceiro, enquanto deputado do meu partido, que auxilia muito Capão Bonito nas nossas demandas e nos nossos pedidos, né? E como mulher, ela fez questão de estar comigo, né? Como presidente aí do MDB estadual da mulher, nesse importante evento. Então, fiquei muito feliz de receber essas lideranças no domingo. Também tivemos a presença de um dos chefes de gabinetes especial do governador Eduardo Leite, que também o Matheus Vespe, que também esteve conosco no almoço. Então, significa de que nós, sim, conseguimos. O objetivo é de que o governo do estado não esqueça que Capão Bonito existe, né? E que valorizem o nosso município, porque por mais que seja pequeno, mas ele também traz benefícios para o estado. E a gente viu que isso, claro que agora é um momento de que todas as lideranças políticas visitem, né, todos os Todo mundo é municípios. de Capão Bonito do Sul agora? Todo mundo é de Capão Bonito do Sul, todo mundo quer conhecer Capão Bonito do Sul, mas é também uma oportunidade que a gente tem de pegar esse processo e esse momento e dizer: olha, Capão Bonito necessita disso, disso, disso. Então, eles tendo e vindo na prática e conhecendo a realidade do nosso povo, é uma forma de depois nós também poder cobrar, né? Então, eu assim avalio a feira como positiva, muito bem organizada, foi realizada com grande sucesso, né? E só temos que agradecer. Marisete, recentemente esteve em Porto Alegre, capital do estado. Que trouxe de positivo para Capão Bonito do Sul? Pois é, nós ficamos sabendo na segunda-feira, né, de que Capão Bonito teve a oportunidade de estar adquirindo, né, via governo do estado, de uma Hilux, né, para a Brigada Militar, né, que trabalha lá no município, né, é um veículo semi-blindado, né, que vai dar mais segurança aos profissionais desta área, né, e ontem, então, foi entrega, né, tinha, se eu não me engano, 190, eles estão fazendo por etapas, mas os 497 municípios do estado, eles vão ser agraciados, né, com essa possibilidade, com mais esse suporte, né, com esse benefício do governo estadual. Capão Bonito, então, ontem foi a vez de Capão Bonito estar lá. Então, ela já está no município, acredito eu, né? Sim. E ontem, então, o governo do estado fez a entrega oficial, né, desses veículos, num valor aí uma Hilux, no valor de 297 mil, né, para Capão Bonito. Então, ficamos muito felizes, significa de que a nossa população pode ficar muito tranquila no quesito segurança, que é aquilo que nós, enquanto gestão municipal, estamos tratando diretamente com o Estado, né, de que as pessoas também precisam ter segurança, né, principalmente no município, que hoje é um município pequeno, existem sim preocupações, dificuldades, problemas, que a gente pensava que ia demorar mais chegar, mas já chegaram em Capão Bonito, a gente tem consciência, somos sabedores disso. Mas, então, a gente conseguindo equipar, né, a Brigada Militar para que nos dê um suporte, né, é uma tranquilidade de toda a comunidade. Marisete, agora a questão política. 2026 está aí, tu citou antes, eleições para presidente, governador, deputados. Especialmente a prefeita Marisete já tem seus candidatos para deputado estadual e federal, que já possa abrir para a população que estará, de certa forma, apoiando. Nós ainda estamos, assim, trabalhando, né, alguns já nos procuraram, outros, assim, a gente tem um dever mesmo por ter maior afinidade, né, ou maior amizade. Mas isso depende muito do partido, MDB como um todo, né. Então existe, assim, um diálogo bastante forte, ainda o presidente não nos convocou para nós estarmos sentando enquanto MDB e verificar essas oportunidades, né. Mas eu, enquanto prefeita, eu digo de que eu sou MDBista, né. Então, nesse sentido, claro que ainda não há definições, né, nem nas maiores para governador, enfim, para presidente da república, ainda estão, né, conversando e fazendo um estudo, porque isso praticamente vai acontecer lá no ano que vem, né? Mas eu acho que toda pessoa que faz parte
de um partido político, ela tem que defender a ideologia do seu partido. Então, aquilo que eu posso dizer para a população e para quem vai nos assistir, né, Sim. de que eu vou junto ao partido qual eu represento, né, com maior orgulho. Confirmando a candidatura de Gabriel ao governo do estado, sucedendo Eduardo Leite nessa situação aí, Capão Bonito do Sul, de certa forma, fica privilegiada? Eu não te digo que fique, né, assim, a nossa amizade que tem com o Gabriel Souza, ela é uma amizade de longa data, como ele mesmo frisou, né. Mas ele é um político que ele tem um olhar, para todos os municípios, então não é por causa da nossa amizade que ele vai ter um olhar diferenciado com o Capão Bonito. Ele sempre me esclarece: "Prefeita, olha, quando abrir os programas, tu tem que observar bem o que está dizendo nos editais, fazer os projetos, ter os projetos organizados, porque os prazos eles expiram. Esses projetos normalmente eles são abertos em 15 dias ou 30 dias. Então ele nunca deu, né, um empurrãozinho, isso nunca, né? Muito pelo contrário, assim, ele nos orienta, os assessores nos orientam para que isso aconteça, né, para o Capão Bonito e a gente logre êxito nisso. E eu agradeço a equipe que eu tenho no Capão Bonito, que também estuda e organiza, né, essa parte de projetos aí para nós fazer parte dos programas do governo. Mas claro que a gente tem, assim, uma possibilidade de estar sendo branco e franco com os assessores, porque nem todas as vezes eu consigo falar diretamente com o vice-governador, né. Então os assessores nos passam todas as orientações, às vezes nos acompanham, né, e eu sei que também não é fácil para os assessores, porque não é porque é o governo que eles vão conseguir as coisas. É uma tarefa difícil até para eles, né, e para o governo também, porque todos nós, independente se é governo, vice-governador, assessores, deputados, nós temos que priorizar a lei, né? Ninguém quer sair com problemas no futuro. Então, tudo é uma questão bastante complexa, mas sim, eu tenho, graças a Deus, grandes amigos e grandes pessoas que podem estar me dando as informações de como que eu posso chegar, com quem que eu posso conversar, de que forma que eu posso estar entregando, né, a documentação, aquilo do que os editais estaduais estão, bem como lá no governo federal também, né, possam estar ali, né, concorrendo com os demais municípios, né, porque é uma concorrência, né. Então, assim, eles têm os critérios e eles têm que irem conforme os critérios. Mas eu tenho uma afinidade muito grande com os secretários, né, e assim, não é somente do meu partido, Marcos, assim, de outros partidos, eu também tenho, assim, uma amizade e uma afinidade de conversar com vários secretários estaduais. Um deles é o nosso secretário do Turismo, Ronaldo Santini, né. Então, assim, tenho lá a porta do gabinete dele aberta para a hora que eu for lá em Porto Alegre, estar levando as demandas, tendo um olhar também bastante afetuoso pelo Capão Bonito, estar os assessores dizendo: olha, tem que fazer assim, assado, ó, cuide das datas, enfim, priorizando, bem como na questão da regularização fundiária, né, que é o secretário de um outro partido, enfim. Mas todos os secretários os quais a gente precisa, nós temos as portas lá abertas e sempre fomos muito bem recebidos. Marisete, sua mensagem final para a população especial de Capão Bonito do Sul. Deixo aqui, o meu agradecimento pela oportunidade de estar representando, né, toda a nossa população, represento com muito orgulho, trabalho por prazer, porque sou desta terra, nasci, me criei, né, e é um orgulho a gente ver o desenvolvimento, o crescimento de Capão Bonito do Sul. Desejar aí um feliz Natal a toda a nossa população, um próspero ano novo, que 2026 venham com novas conquistas, que priorizamos cada vez mais, né, o benefício e o orgulho de viver em Capão Bonito do Sul. E meu agradecimento especial à Folha News, né, pela oportunidade de estarmos trazendo aí informações muito importantes para a comunidade de Capão Bonito do Sul. Muito obrigado. Esta foi a prefeita municipal de Capão Bonito do Sul, Marisete Halt.